Aleluia. Glorificado seja o Senhor. Eu não sei como é que foi essa semana para vocês. Mas para nós, como família, como igreja, foi uma semana de bastantes desafios, de bastantes mudanças realmente durante a semana toda. Como igreja a gente teve, o pastor Lucas já mencionou isso na quarta, no culto, hoje de manhã uma parte também, tivemos mudanças assim, a gente esperava algo, aí muda na segunda, e aqui em oração, quarta-feira já no terminar do culto, a gente recebe a notícia, outra mudança, e várias lutas e várias coisas acontecendo. Mas ao mesmo tempo que tiveram todas essas adversidades, Deus sempre tinha uma palavra de ânimo, de conforto, de restauração e de resposta. Porque nós servimos um Deus de respostas. Um Deus que ouve o nosso clamor. Então eu quero dizer para você, não sei como é que foi a tua semana, mas eu quero dizer que ela pode até começar novamente com algumas lutas, mas creia que Deus sempre vai ter o escape, Ele sempre vai ter a saída para você. E essa semana ela foi assim, uma semana de muitas mudanças, porque eu saí daqui no culto da semana passada, já pensando nessa palavra de hoje à noite. E eu saí daqui com uma palavra, e eu já cheguei em casa, e eu gosto de quando isso acontece, quando Deus começa a trabalhar, eu já quero anotar, eu quero preparar, porque está aqui, né, fresquinho. Preparei no domingo à noite, madrugada, segunda, e eu estou tranquilo, a palavra do domingo está pronta. Quarta noite começou o culto. E aí, no meio da ministração, o Senhor começou a falar muito forte ao meu coração. Para quem estava aqui na quarta-feira, a palavra que foi ministrada, ela foi muito forte, foi poderosa. Foi uma palavra de transformação. E principalmente eu falo na minha vida. E aí eu saí daquilo ali, Deus falou assim, você não vai ministrar mais aquilo, você vai ministrar isso. E eu falei, Deus, isso? E aí Deus falou assim, em áreas que você precisa, é onde eu vou te usar. É onde tem sido dor, muitas vezes eu vou fazer. Eu falei, tá bom Deus, só que aí, me ajuda aí, né? Aí viemos sexta para a vigília, para quem estava na vigília. Começou, eu estava aqui no sentinela na porta, hoje é o Cadu. Começou a vigília, eu já caí prostrado ao Senhor e a ministração continuou. E uma das coisas que eu sempre peço ao Senhor, que toda vez que eu tiver que subir para falar algo do Senhor, eu preciso estar vivendo aquilo. E aí Ele me fez recordar. Você está vivendo isso. Talvez hoje, nessa noite, talvez nós vamos compartilhar algo, talvez mais do que uma pregação, será um pouco de ensino. Como nós falamos, é um culto da família e o Senhor me levou a preparar algo hoje para nós falarmos um pouco sobre família e principalmente sobre filhos. Mas lembrando, nós temos pais aqui, mas antes de ser pai, você também foi filho. Eu sei que talvez hoje você fale, pô, estou num culto de família e você está solteiro aqui hoje. Não se preocupe. Eu tenho certeza que a palavra também é para você. Talvez você não tenha recebido aquilo que muitas vezes nós vamos compartilhar hoje. Mas você tem um pai que está acima de tudo. Um pai que te cuida, que te guarda. Ainda que teve carências no teu caminhar, mas Ele nunca te esquece. Talvez você esteja até casado e sem filhos ainda. Mas é mais um motivo para você estar aqui hoje, para a gente poder compartilhar essa palavra e dividir junto com vocês. Amém? Como eu disse, talvez mais do que uma pregação, nós vamos compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito durante esse mês nas nossas vidas e principalmente essa semana. Todos aqui, acho que a maior parte sabe, nós estamos num propósito de oração durante esse mês todo em Provérbios.
Hoje foi o 28º dia, estamos já chegando ao nosso final. E eu tenho certeza que quem vem fazendo e participando, a cada dia tem ouvido respostas do Senhor. A cada dia tem sido confrontado muitas vezes também. Porque essa é a palavra do Senhor, ela nos confronta também. A palavra é doce, é suave, mas às vezes ela é amarga. Amarga por quê? Porque nós precisamos mudar, nós precisamos ser transformados. Então eu vejo esse desafio, no sentido, eu falo, até é estranho, né, falar desafio, mas eu falo, é um ganho que nós tivemos durante esse mês de fazer esse propósito. Eu tenho certeza que quem participou e quem não participou, dá tempo ainda, gente. Falta 28, 29, 30, 31, ainda dá para recuperar os versículos para trás e terminarmos juntos, amém? Eu falo que para poder transmitir, como eu falei no início, qualquer coisa, eu preciso ser, então eu preciso estar vivendo aquilo que eu venho ministrar. Eu tenho certeza que a Michele, cada vez, como cada um que sobe aqui nesse altar para louvar, tem vivenciado. Não quer dizer que a gente está sempre bem. Muitas vezes a gente está quebrado, arrebentado, mas a gente tem se entregado ao Senhor. E esse é o nosso desafio, subir no altar do Senhor. Mas eu preciso estar vivendo com Ele e na dependência total dEle, amém? Eu quero abrir a palavra do Senhor hoje em Deuteronômio 6, nos versos 6 e 9. Porque essa luz ajuda bastante. Já colocamos aí? Eu pedi do 6 ao 9, mas eu vou começar no 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração, e as intimarás ou ordenarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, ou seja, com autoridade em todos os lugares. Em todo o tempo você vai declarar sobre a vida dos teus. Também as atarás por sinal nas tuas mãos, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Amém. Pai, obrigado, Deus, por esta palavra. Tudo aquilo que nós vamos ministrar agora, que venha do Senhor, Pai. Eu entrego a minha vida, entrego este momento, todo o nosso compartilhar, Pai, que seja para glorificar e engrandecer o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero compartilhar um pouco, e como disse, vai ser mais um tempo de nós dividirmos alguns ensinos da palavra, para que a gente possa levar isso para o nosso dia a dia. E a gente tem encontrado diversas situações e dentro das nossas famílias nos dias de hoje. E muitas vezes são coisas básicas e que a gente às vezes não dá muita importância, e isso acaba virando uma rotina, acaba se tornando normal, e a gente acaba aceitando isso como até verdade, ou então deixando isso fazer parte da nossa caminhada, da educação dos nossos filhos. Nós simplesmente passamos a aceitar tudo isso como normal, e esse é um grande perigo. Então a gente vê hoje, dentro das nossas famílias, muitas vezes, a falta de educação. Existe uma grande deficiência de nós como os pais. Muitas vezes nós temos transferidos a educação dos nossos filhos para a igreja, para os professores, e temos deixado de lado a nossa responsabilidade. E aí nós temos visto muitas vezes gerações de filhos sendo criados com total falta de educação, de respeito. A gente vê a falta de organização dentro dos lares. E uma das coisas que a gente aprende diante do Senhor, que o nosso Deus, Ele é um Deus organizado. Deus, para poder fazer um milagre,
Ele precisa te organizar, Ele precisa organizar a sua vida, Ele precisa te transformar, te organizar e mudar para que o milagre aconteça. É só você olhar Mateus 15:35, quando está lá na multiplicação dos pães e peixes. Ele primeiro vai lá e organiza, Ele manda que todos se assentem, para aí o milagre ser gerado. Então nós precisamos entender que dentro das nossas casas, a importância de haver organização. E muitas vezes nós estamos deixando isso de lado também. A correria, o estresse, não vou me aborrecer, eu não vou me incomodar, chego e as coisas vão correndo normalmente. Falta de respeito. Os pais já não se respeitam. Marido e mulher muitas vezes não se respeitam na frente dos próprios filhos. O que isso vai gerar? As coisas vão se multiplicando. Então a falta de respeito, ela é presente dentro dos nossos lares hoje. Falta de cumplicidade. Muitas vezes nós estamos até dentro do mesmo ambiente, da mesma sala, mas há um individualismo. Hoje cada um tem sua televisão, tem o seu celular, cada um tem o seu jogo. Não há mais um tempo realmente precioso de família. Esse individualismo, essa falta de cumplicidade, ela está crescendo cada vez mais. Você vê filhos hoje que simplesmente se trancam dentro de um quarto e passam horas e horas e horas, e o pai não sabe o que está acontecendo, a mãe não sabe o que está acontecendo, e acha isso normal, não está me dando trabalho. Às vezes um trabalho que poderia estar te dando hoje, vai ser muito menor do que um lá na frente. Nós temos muitas vezes entregado os nossos filhos à verdadeira sorte. Se alguém encontrar e educar ele pelo bem, ele vai pelo caminho do bem. Mas entenda que ele pode também ser educado pelo caminho do mal. Como eu falei lá no início, nós temos terceirizado o nosso verdadeiro papel de pai e de mãe. Falta de crescimento dentro dos nossos lares com os nossos filhos. Aí já é o inverso. Aqueles pais super protetores, que fazem tudo é meu filhinho, tudo é, deixa que o papai faz, deixa que a mamãe faz. Eles respondem e agem pelos filhos, e isso acaba impedindo. Você vai ter um adulto, mas que é uma criança ainda. Eu vi essa semana, acho que foi essa semana, o Antônio postou algo, eu não me recordo bem, mas falava algo assim, namorar com 28 anos, morar com o pai ou com a mãe, algo nesse sentido. E a resposta dele: meu, só tem 28 anos, mas você é uma criança. Se você não trabalha, não se sustenta, está dependendo dos pais, você continua sendo criança. Mas muitas vezes somos nós que estamos formando isso, não ensinamos nossos valores. Então é uma situação para que a gente, como eu disse, ficar atento. São várias situações, vários pontos que eu estou colocando, para que isso possa estar entrando dentro de nós, que isso possa estar nos despertando, aonde nós possamos estar abrindo brechas dentro da nossa casa, com os nossos filhos, aonde nós podemos estar dando abertura para que a presença do Senhor não seja irreal mesmo na vida dos nossos filhos. E nós muitas vezes temos feito isso, nós oramos, buscamos, mas não temos exercitado o nosso papel. Eu posso vir aqui orar pela vida dos meus filhos, isso é bênção, e temos feito isso, mas eu preciso ser também diante dele. Eu falo, representar Deus diante dele também. Ele não pode saber só que o pai ou que a mãe dele serve a Deus, então está glorificando, está buscando. Eles precisam ver o pai e a mãe viver isso dentro de casa, com ações, com atitudes. E isso é muito importante. Falta de disciplina, filhos não são corrigidos. Falta de qualidade de tempo. Muitas vezes você até passa o dia com a tua família, com os teus filhos, mas como você tem passado? Quando você está ali com eles, realmente você está? Ou você só está cumprindo uma agenda? Então entenda que muitas vezes não é a questão da quantidade de dias, de horas que você passa com a tua família, mas é a qualidade com que você passa.
Às vezes pode ser 1 hora, mas essa 1 hora pode marcar muito mais do que 24 horas, porque naquela hora foi intensa. Ele viu o teu, sabe, você se entregar, você se colocar, você ser pai, você ser mãe. Ele viu você ser amigo, ser companheiro dele ali. Você participou daquele tempo com ele. Quantas vezes nós, não precisa levantar a mão, mas se policie. Quantas vezes você está sentado com o teu filho, com a tua filha, e está aqui no celular, respondendo outra coisa, pensando em outra coisa, e às vezes ele te fala algo e você não lembra, não está ligado, não entendeu. É algo para a gente estar refletindo em cima disso, porque esse tempo de qualidade, ele é muito importante. Como eu disse, muitos aqui ainda não têm filhos. Alguns ainda estão solteiros. Mas como eu falei, você também é filho. E talvez seja a hora de você recomeçar. Porque muitas vezes, principalmente eu falo, a minha geração, como o pastor Lucas fala que ele é novo, mas é um novo disfarçado de velho. Eu já brinco que eu já sou mais velho mesmo e está tudo bem. Mas a minha geração, como de alguns aqui, a gente não aprendeu a receber um eu te amo do meu pai. Meu pai foi, eu já falei isso aqui, acho que num dos outros cultos, das ministrações. Meu pai foi olhar para mim e falar que me amava. Eu já tinha meus 40 e tantos anos. Mas por quê? Porque ele também não recebeu. Então, quando eu falo que você está solteiro hoje aqui, de repente está... Por isso que eu falei, a palavra também é para você. Talvez você pode mudar uma história. Porque assim, o pai não fala, o filho também não vai falar. Hoje eu encontro meu pai, ele me abraça, ele me manda mensagem, celular, manda áudio, e eu te amo, filho. E hoje acho que ele quer recuperar todos os 40 e tantos anos para trás, né? Mas é bênção. Mas nós estamos tendo a oportunidade, cada um que está aqui hoje está tendo a oportunidade de entender a importância disso, de fazer diferente. Talvez você não tenha recebido, mas você pode começar a dar. Você pode começar a fazer a diferença em uma nova geração. E é assim que as grandes mudanças, transformações vão acontecer. Eu creio que isso é o que Deus tem para nós. Ele quer algo novo das nossas vidas. Ele quer marcar, eu falo, às vezes são pequenas atitudes, pequenos detalhes, mas que mudam e transformam toda uma vida. Como eu falei essa semana, eu vou deixar inclusive até mais um pouquinho para o final para falar isso, mas foi uma palavra que vem falando muito forte. Alguns sabem um pouco da nossa história, minha e da Sandra, do que nós temos caminhado ao longo desses anos. E por isso que essa palavra falou muito, muito forte, mexeu muito com a gente, comigo principalmente. Eu fiz questão de não compartilhar com ela. Geralmente ela vê minhas ministrações, ela me ajuda, ela é a minha base para tudo, mas essa eu fiz questão de não compartilhar. Assim como vocês, ela está sentada e ouvindo de primeira mão. Mas ela falou muito forte, porque eu também entendi que algumas dessas lutas eu tinha responsabilidade. Eu tenho responsabilidade. E por isso que eu falo, a palavra tem que falar sempre primeiro comigo. Então você pode ter certeza de algo que eu estou te falando aqui hoje, é porque eu tenho vivido isso. Algumas coisas até caem um pouco no esquecimento, no dia a dia, na correria da gente. Mas Deus usou essa semana, essa oportunidade para mexer, para cutucar, para falar, ainda tenho que sarar aqui, ainda tenho que curar ali, porque eu tenho um milagre ali na frente. Só que eu só realizo um milagre onde as coisas estão organizadas. Você entende? Porque muitas vezes as coisas não estão acontecendo. Eu não estou dizendo que o milagre não vai acontecer. Às vezes ele acontece sim, no meio da turbulência e tal. Mas há algo que Deus quer fazer, é nos organizar. Até porque organizado nós vamos entender o valor verdadeiro desse milagre. O milagre ele não pode ser simplesmente absorvido e esquecido. Ele tem que ser contemplado. Ele tem que ser exaltado. Ele tem que ser dividido. Ele tem que ser compartilhado. Ele tem que ser engrandecido. Ele tem que ser vivido.
O milagre tem que ser vivido, ele tem que ser espalhado aos quatro cantos, porque é disso que nós precisamos, que as pessoas precisam entender que ainda existe milagres acontecendo, ainda existe restauração, ainda existe cura, ainda existe libertação. Não tem nada que possa te prender, não há corrente que possa te amarrar, não há corrente que possa amarrar a tua família, que vai tirar dos caminhos do Senhor. Pode demorar, pode ser difícil, mas nós vamos vencer. Não tem nada que nos impede disso. A única pessoa que pode impedir somos nós mesmos. Quando nós resolvemos abrir mão de viver o milagre, de viver as promessas do Senhor. Falta de elogio. Muitas vezes nós temos só olhado o lado negativo. Esquecemos de elogiar, porque às vezes, para uma criança, para um filho, o simples descer esse degrau, para ele já é uma vitória. Mas para nós que estamos acostumados, a gente sobe e desce de olhos fechados. Entenda que a importância de um elogio, e muitas vezes nós só fizemos o quê? Cobranças. Tirei 10 na prova. Não fez mais que a sua obrigação, só estuda. Tira 10 mesmo. Sabe? E assim a gente vai levando. Só na base da cobrança. Só na base da pressão. E esquecemos que às vezes um elogio, ainda que por pequeno, pode mudar e transformar o dia daquela criança, o dia do seu filho, aquilo lá na frente. E daqui a pouco vocês vão entender o que é uma mudança pode causar num filho. Às vezes a gente repete para o nosso filho, né? Você não dá valor, você não sabe quanto custa. Mas você parou, teve um tempo precioso para ensinar ele quanto custava aquilo? Você quer simplesmente falar, e é comum, quantas vezes nós já repetimos isso? Você não dá valor, você não sabe quanto custa isso, quanto que eu trabalho. E aí? Mas ensinou? Sabe? Ele sabe o que você faz para poder comprar aquilo. Ele sabe o quanto você soa, o quanto é difícil muitas vezes, mas você já compartilhou isso com ele, você já dividiu isso com ele. É criança, não sei o que, não vai entender. Deixa eu te falar uma coisa, a criança vai entender. Hoje eu não vou abrir aqui, mas hoje eu escutei isso de manhã. Detalhes tão pequenos que marcam uma criança. Uma criança de 4 anos, 5 anos que foi marcada e hoje ela fala disso. Então não tem essa questão da idade e tal. Lógico, você vai disciplinando até como você vai falar. Mas não adianta você vai esperar ele ser adulto para você querer ensinar valores. Fala para mim qual é o sentido disso. É muito mais fácil quando eles ainda estão de mãos dadas contigo. Porque vai chegar o momento que eles vão caminhar sozinhos. Eu não sei quem tem aqui filhos que já estão caminhando sozinhos, mas nós temos. Os nossos 3 hoje já estão fora. E confesso que o primeiro doeu, o segundo doeu um pouco, quando a última saiu doeu muito. Mas também nós entendemos que nós somos chamados para isso. Não foi para ficar debaixo, guardado. Mas o que importa é como eles foram. Como eles saíram. Que direção que eles tomaram. Uma direção que eles vão querer voltar um dia, vão ter prazer em voltar para sua casa, ou simplesmente esquecer o caminho de volta. Como você despediu os teus? Eles vão ter prazer em voltar, Michele? É doído? Difícil? Pais ausentes geralmente vão gerar filhos insubmissos. Pais superprotetores geram filhos vulneráveis. Pais agressivos vão gerar filhos agressores. Não tem como. Ele vai replicar aquilo que ele está vivenciando. Uma boa notícia para você.
gente pode mudar toda essa história. Nós podemos começar a partir de hoje a transmitir coisas novas para os nossos filhos. Nós podemos começar a transmitir autoridade. Mas lembre-se, essa autoridade, ela não é imposta, ela é conquistada. Não é pela força, não é porque eu sou teu pai, ou porque eu sou tua mãe, e acabou. Não, ela é conquistada. A gente pode começar a transmitir responsabilidade, respeito, limites. Todo relacionamento precisa de limites. É difícil muitas vezes, porque dá trabalho. Falar que ele não pode isso, que ele pode aquilo, isso não, dá trabalho, porque... Mas por quê? Se todo mundo vai, qual que é a resposta? Você não é todo mundo. Mas é desse jeito que funciona. Disciplina, organização. Vamos começar a ter tempos preciosos, ainda que curto, mas que seja um tempo realmente precioso. Que o teu filho comece a criar memórias, e lá na frente ele vai se lembrar de detalhes, de coisinhas do dia que você levou ele para tomar o sorvete colorido, não sei aonde, da madrugada. A gente tem uma história dessas, eu e a Sandra, muitas vezes pela nossa correria de horário de trabalho e tudo mais, principalmente o meu horário, e a gente não tinha muito tempo com os filhos e nem condições financeiras. Mas uma coisa a gente fazia quase de vez em sempre, era pegar eles de madrugada, dormindo, acordava eles meia-noite, 1h da manhã, enfiava no carro de pijama e ia para o drive-thru do McDonald's, de pijama. Hoje a caçula tem 24 anos, mas é uma história que ficou. Era o que a gente tinha naquele momento para fazer, era o que dava para fazer, mas marcou. Então eu falo, não precisa de valores, não é isso que eu estou falando, precisa criar o hábito, abrir mão às vezes um pouquinho da gente mesmo, e se dedicar a eles, se colocar diante deles. Ame seus filhos, não apenas de palavra, sabe, você é bonito, você é bonita, você é estudioso, mas ame, abrace, beije, pegue no colo. Pode ser que no começo ele vai estranhar, já está meio grandinho, não quer mais, mas olha, eu vejo os meus hoje, o Gabriel está em casa com 27 anos, alguns conheceram ele já. De vez em quando a gente está deitado no quarto, quem está no meio da cama? 27 anos. Igual nós. Então, esse amar é isso, sabe? Transforme isso em situações, em atitudes. Não deixe só da boca para fora. Como a gente sempre fala, falar eu te amo é fácil, mas viver esse eu te amo que é o difícil. Falar eu te amo é fácil, ainda que para muitas vezes abrir a boca para falar isso pela primeira vez, principalmente namorado e namorada, do homem então é mais difícil ainda, né? Mas para um filho, mas viver isso realmente, sabe? Às vezes ele vai ver, através dessas atitudes, ele vai sentir e receber todo esse amor que ele precisa. E lembre-se, aquilo que ele recebe hoje é aquilo que ele vai transmitir amanhã. Você entende que isso tem uma repercussão, não é só esse momento agora, é uma geração. E como você quer essa geração? Eu venho de uma família muito grande, tenho 9 irmãos, aliás 8 e comigo 9, e de uma família bem complicada mesmo. E uma das coisas que nós fizemos há muitos anos, eu sou o mais velho, mas nós entendemos que os erros dos pais, nós não tínhamos culpa disso. Então, como irmãos, nós resolvemos. Quando eu falo irmãos, porque eu tenho irmãos de meio irmãos, vamos dizer assim, né? E não são poucas mães. Expondo meu pai aqui agora. Mas está uma benção hoje, tá, meu pai? Meu pai hoje é uma benção. Deus abençoe. São 4 mães diferentes, são 9 irmãos. Deu trabalho. Mas nós, como irmãos, nós decidimos que nós não tínhamos culpa disso. Então a gente ia permanecer junto.
Hoje nem sempre tem sido possível estar os 9 juntos, mas a gente se manteve durante muitos anos. A Sandra veio, já são 30 anos juntos, ela acompanhou e acompanha todo esse tempo. Tínhamos as datas que tinha que estar, independente do que aconteceu, do que foi criado na família. Mas a gente... E isso fez uma diferença muito grande, porque hoje nós já temos... Meu pai tem 17 ou 18 netos, já tem os bisnetos, e a família continua junto. Porque uma decisão precisou. Meu pai não teve como administrar e como fazer aquela situação. Mas nós resolvemos mudar essa história. A família não é a mais perfeita, mas a gente pode transformar ela em se tornar cada vez mais perfeita. Amém? Elogie, reconheça, honra seus filhos. Coisas pequenas muitas vezes. E muitas vezes nós aprendemos e até ensinamos, né? Honre seu pai e sua mãe. Ei, um dia ele vai ser pai e ser mãe. E para ele poder fazer, ele tem que aprender, como eu tenho falado desde o início. Então, honre teus filhos também em detalhes, em coisas pequenas. Ainda que simples, mas honre eles. E aí o Senhor me levou justamente para o nosso... todo esse devocional que nós temos feito. E aí talvez você vai falar assim para mim: ah, mas é fácil falar, é fácil compartilhar isso, mas viver isso. Para quem está fazendo esse propósito de Provérbios, tudo isso que eu te ministrei, amor, limites, disciplina, autoridade, se você leu desde o primeiro dia até o dia de hoje, Caixa, sai daqui. Se você leu até o dia de hoje, você vai entender que tudo isso estava lá. E eu vou dividir com você isso aqui agora. Amor. Provérbios 10, 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Limites. Provérbios 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer, não se desviará dele. Disciplina. Provérbios 23, 13. Não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. Aí você vai falar de vara, mas tudo bem, não vamos entrar nesse detalhe. Mas os meus nunca precisaram, mas sempre teve uma vara na estante, tá? Nunca precisou, mas eles entenderam que tinha uma referência ali. Autoridade. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estai Provérbios 4, 1, 2. Ouvi, filhos, a correção do pai, estai atento para conhecerdes a prudência, pois dou-vos a boa doutrina e não deixe a minha lei. Rotina. Provérbios 4, 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Regras. Provérbios 7, de 1 a 2. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Responsabilidade. Provérbios 4, 12. Por elas andarem, não se embaraçam os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Respeito. Provérbios 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Qualidade de tempo. Provérbios 1:8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe. Estímulo. Provérbios 3, 1 e 2. Filho meu, não te esqueças da minha lei e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Elogio, reconhecimento. Provérbios 15, 20. O filho sábio alegra o seu pai, mas o homem insensato despreza sua mãe. Provérbios, para quem está acompanhando, e talvez você talvez leu e não parou para ver dessa forma. Mas está aí um manual para criar os nossos filhos. Como eu falei, essa palavra ela iniciou comigo na quarta noite. Ela
ela trabalhou bastante durante esses 3 dias. E hoje à tarde, era 5 horas da tarde, 4h30, ela deu mais uma cutucada. Como pais, nós temos o dever de guardar. Nós temos o dever de ser exemplo para os nossos filhos, amar, criar, proteger, não agir com parcialidade. Todos os nossos filhos têm que ser tratados por igual. Não há preferido. Nós temos o dever de cuidar dos nossos filhos. Nós precisamos prover, desenvolver uma boa comunicação, relacionamento, discipliná-los em amor, como eu disse, não em momentos de raiva, né? Porque aí só vai estragar. Nós temos o dever de guiar nossos filhos, ensinar, né? Provérbios 22:6, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, mesmo com o passar do tempo ele não se desviará. Treinar, abençoar e não apedrejar nossos filhos. Praguejar, perdão. E talvez você está como um filho aqui também. E tem vários filhos aqui dentro hoje. E você falou assim, bom, que bom, né? Estou saindo daqui, só meu pai que ouviu, né? Tudo para eles hoje. Mas deixa eu te falar algo para você também. Respeite e obedeça aos seus pais. Porque um dia vocês vão estar no lugar deles. Diante de tudo isso, o Senhor me levou a 5 situações na palavra de atitudes de pessoas que infelizmente destruíram toda uma família. Eu quero compartilhar rapidamente isso com vocês. Quero falar um pouquinho de Eli. A passividade. Eli sabia tudo que acontecia ali com seus filhos, mas ele fez de conta que estava tudo bem. E o resultado disso foi a destruição completa da família. Como eu falei agora há pouco, preferência. A gente vê lá em Gênesis 25:27, Isaac preferiu Esaú, Rebeca preferiu a Jacó. E aí você já sabe o resultado da história. Entrega. Para quem você tem entregue os teus filhos? Ló entregou as suas 2 filhas a um espírito de promiscuidade. Gênesis 19:18 tem toda a história lá. E o resultado de tudo isso foi que lá na frente elas embriagaram o pai e se deitaram com o próprio pai. Agir sem pensar. Quantas vezes nós tomamos atitudes, sabe, aquele castigo que a gente põe, depois a gente se arrepende, e tantas outras coisas que a gente faz sem pensar. Abraão não esperou a promessa e aceitou a sugestão de Sara. Teve um filho com Agar, sua serva, e o resultado disso, quando chegou a promessa lá na frente, ele simplesmente esqueceu do filho. Gênesis 16:6, e disse Abraão a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom aos teus olhos. E afligiu Sarai e ela fugiu da sua face. Ou seja, ele esqueceu completamente o filho. Agiu sem pensar, não esperou a promessa se cumprir, teve consequência. E em quinto, pecado de adultério. Davi arruinou toda a sua família. 2 Samuel 1:2. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava tomando banhos, lavando. E era esta uma mulher muito formosa à vista. Davi cometeu adultério com a esposa de Urias. E as consequências desse adultério, lá na frente, hoje de manhã ainda o pastor Lucas ministrou, né? 2 Samuel 13, Amon, filho de Davi, comete incesto com Tamar. Um pouquinho adiante, Absalão, meio-irmão então de Amnon, vai lá e mata ele. Pecado de adultério. Um pecado lá atrás.
roubou toda uma família, toda uma história de uma família. Hoje, como eu falei, e eu sempre oro ao Senhor pedindo para que essa palavra antes fale realmente comigo e eu possa estar vivendo isso. Muitos conhecem a minha história da Sandra. Nós estamos juntos desde 1995. Já é uma grande caminhada. E nem tudo foram flores na nossa vida. Mesmo em 1995, quando nos conhecemos, a gente já veio, nós nos conhecemos, casamos, nos convertemos, foi tudo muito junto, muito rápido, as coisas sempre foram feitas juntos. E talvez seja por isso que o Senhor nos usa e nos colocou nas nossas mãos, muitas vezes, esse ministério de família, casais, que é algo que muitas vezes não aparece, que a gente faz lá nos bastidores, mas a gente sempre caminhou junto. Durante muitos anos a gente deixou os nossos e viajava, corria, ministrava e muitas vezes não foi fácil. E essa semana, na quarta-feira, como disse, Deus mudou essa palavra. E na quinta noite eu estava orando ainda e buscando algumas direções do Senhor para esse momento. E nós temos algumas coisas em casa que a gente cultiva ao longo dos anos, que são besteirinhas, detalhes, uma lembrancinha, um bilhete, uma cartinha, algo que, né, a gente vai recebendo ao longo desses anos. E o Senhor me levou a encontrar um bilhete, uma carta, na verdade, que eu recebi ela dia 28 de junho de 2011, do meu filho Gabriel. E você não sabia, né? Então agora você vai escutar. Acho que você não vai nem lembrar dessa carta, porque eu conversei com ele e falei para ele que eu ia usar, porque falei, Deus tem alguma coisa para acrescentar dentro disso. Pai, para falar a verdade, ainda nem sei direito o que vou fazer, então eu resolvi escrever como eu me sinto em relação a vocês. Eu queria dizer obrigado porque vocês sempre nos apoiaram quando decidimos fazer algo, mesmo muitas vezes ficando bravo e irritado com as decisões de vocês, que vocês tomam. Eu sei que são para o nosso bem. Pai, mesmo muitas vezes não parecendo, eu gosto muito quando você fica em casa. E eu estou muito feliz com o fato de que você passa mais tempo conosco e menos na pizzaria, no seu trabalho. Antes, quando morávamos em Maringá e você ia para São Paulo, toda noite eu ficava ansioso no quarto pensando, quando ele vai chegar? Será que ele vai demorar? Hoje, felizmente, eu não preciso mais. Mãe, mesmo a gente te deixando muitas vezes estressada, não é por mal. Você não sabe quantas vezes eu e a Lana já combinamos de não fazer mais isso. Mas nenhuma delas deu certo. Fazer o quê, né? Meus filhos, o Gabriel e a Lana, eles nasceram dentro de um lar cristão. Nasceram conhecendo a palavra, vendo os pais deles. Mas em algum momento da caminhada, por escolhas, eles optaram por não dar continuidade. E são dois meninos excelentes, amorosos, carinhosos. Alguns já conheceram eles. Mas não é fácil para a gente entender. E a nossa oração tem sido constantemente, dia após dia, há vários anos. Senhor, no teu tempo, no seu momento, eles estarão de novo na tua presença. Porque eles foram ensinados, eles conheceram a tua palavra, eles foram instruídos.
E essa semana, com essa palavra, talvez se vocês virarem para mim e falarem, não, olha, para nós não serviu, amém, mas para mim eu posso dizer para vocês que Deus trabalhou muito nesses 3 dias para cá, ao ponto de chegar nessa casa, de eu poder mostrar para ele. A Sandra sabe a luta que a gente passa. Meu filho voltou, passar uns meses em casa agora, está se preparando para ir embora de novo, e a gente entendeu como uma oportunidade de estarmos próximos, né? E ontem à noite, falo, Deus vai cuidando de detalhes, de situações. Depois de muitos e muitos anos, nós 2 saímos para jantar. E não que nós tivéssemos problema, tal, a gente se dá super bem. Mas, sabe, de ter aquele tempo de qualidade, aquele momento, algo que o Senhor preparou. Sandra não estava em casa, eu falei, você se vira janta quando você chegar, mas eu estou saindo com ele. Então, eu não sei a situação que você está passando, o que está acontecendo, o que pode estar na sua casa, na sua família. Mas eu vou dizer para vocês, não desistam. Permaneça. Ainda que tem dias que é dolorido, tem dias que é difícil, tem muitos dias dos porquês que a gente tem com Deus. Mas aí Deus vem e traz algo assim, e às vezes você não entende. Nessa época ele tinha 13 anos. Hoje um adolescente de 13, porque se fala que a criança, ele já briga, né? Então um adolescente de 13 já é bem instruído, formado, já tem suas opiniões. Mas quando ele fala, lá atrás, quando eu vinha para São Paulo, ele era menor ainda. Você entende que não importa a idade, tem situações que vão marcando. E às vezes você está tão preocupado com algumas coisas e esquece de algo tão precioso está nas tuas mãos, teu bem mais precioso que Deus te deu, que Deus colocou nas suas mãos como responsabilidade, e a gente às vezes tem ignorado isso. Quero te convidar para você se levantar, se colocar de pé. A gente falou durante essa noite várias situações, várias coisas que foram colocadas, que talvez você possa estar até passando nesse momento, com a sua família, com os teus filhos. Talvez você precise melhorar em algumas áreas, e eu tenho certeza disso, que nós temos que melhorar sim. Eu quero colocar, começando pela minha própria vida. Talvez você não tenha conseguido, não está conseguindo cumprir o seu verdadeiro papel de pai, de mãe. Ou até mesmo você vai se encaixar dentro desses últimos 5 relatos que eu fiz de erros ali, onde a gente mencionou algumas situações que podem já ter acontecido, inclusive com você, na sua casa. E que se isso não for realmente quebrado, se isso não for realmente arrancado do meio do seu lar, ele vai sempre te trazer consequências. Porque o inimigo é sujo. O inimigo é sujo. E muitas vezes ele vai, quando você está naquele teu melhor momento, ele vem e vai te lembrar: ei, mas quem é você? Então eu quero te convidar nessa noite. Talvez você esteja aí com a sua família, com a sua esposa, os filhos, quiserem vir todos, ou quiserem vir você individualmente, que você venha até a frente. Nós queremos orar. Como família, como igreja, nós queremos orar e abençoar. Quero te convidar a sair do seu lugar. Aqui não tem menos ou mais quem está errado, quem está certo. Tem pessoas que querem fazer o melhor e viver o melhor de Deus, porque é a promessa. Então é a oportunidade que você tem hoje, como família, como homem de Deus, como mulher de Deus. Se há alguma área na sua vida que você está tendo dificuldades, está tendo lutas para passar, eu te convido para você vir à frente, para a gente poder orar com vocês. Saia do teu lugar.
Nós vamos estar louvando e nós vamos estar orando aqui com vocês. Qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Obrigado, Jesus. Família, Oh, Espírito Santo de Deus. vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Deus, em nome de Jesus, Deus. Mais alguém que gostaria de vir com a sua família? Eu creio que talvez você ainda não entendeu o tamanho da gravidade que é você deixar coisas simplesmente como obstáculos na tua caminhada com Deus, na tua caminhada dentro da sua casa. Como eu falei no início, Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Não perca a oportunidade. Abrace a tua família no lugar onde você está mesmo e comece a declarar. Nós vamos orar com quem veio até aqui à frente, mas você está aí no seu lugar, abrace sua família, comece a declarar palavras de bênção, palavras de vitória, palavra de cura, de restauração, porque vocês vão viver o melhor. Não aceite o menos do que o melhor de Deus para a vida, para a casa de vocês. Amém? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão